Eu quero convidar a igreja a acessar o texto bíblico em Atos, no capítulo 2, na expectativa de que a sua palavra continue nos fazendo melhores pais, melhores mães, filhos, irmãos, homens e mulheres do Senhor. Atos capítulo 2, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 21, finalizando com o versículo 41 do mesmo capítulo 1. Versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aqui que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadocia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou lhes dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E versículo 41, no final da pregação de Pedro: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Vamos orar. Senhor, mais uma vez diante da Tua palavra, diante da Tua presença, clamamos, Senhor,
por tua intervenção, pela manifestação do teu Espírito em nós, no nosso meio, falando aos nossos corações e promovendo então a tua vida, a tua realidade, o teu caráter em nós, a tua presença em nós e por meio de nós, para a tua glória. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Para aqueles e para aquelas que estão conosco pela primeira vez, faz pouco tempo, mas nós começamos uma nova série de mensagens, uma nova sequência de mensagens, buscando cobrir 2 livros bastante importantes do mesmo autor, né? O livro de Lucas e o livro de Atos. O pastor Daniel ficou com Lucas e eu fiquei com Atos. E como eu disse no nosso primeiro encontro, na verdade no nosso último encontro, né? Alguns vão ter a impressão que eu comecei uma série dentro da série sobre Atos, porque dentro da série de Atos, hoje está sendo o nosso terceiro encontro, falando da pessoa do Espírito Santo. E como eu disse na vez passada, eu esperei muito por essa oportunidade para estarmos falando mais sobre o Espírito, porque no que diz respeito às perguntas, às dúvidas frequentes que chegam até nós, né, perguntas relacionadas ao Espírito Santo são as mais recorrentes, são as mais frequentes. E hoje então nós vamos continuar, né, dando algumas respostas, respondendo algumas perguntas, algumas das dúvidas que têm chegado até nós por meio da exposição, por meio da mensagem. E tudo indica, no próximo encontro, dando aqui um pequeno spoiler, eu devo estar falando ou devo estar respondendo as perguntas que são mais frequentes ainda, que dizem respeito sobre os dons do Espírito Santo, tá? No próximo encontro. Amém? Amém? Amém. 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 O nosso assunto, o nosso tema de hoje é o Pentecostes, né? O Espírito e o Pentecostes, o dia de Pentecostes. E eu começo perguntando o que foi que aconteceu em Pentecostes. O que aconteceu? Muitas coisas boas, né? E como nós temos percebido no ensino da palavra de Deus, não foi sem motivos que o Senhor ele escolheu que alguns fatos acontecessem nos dias em que eles aconteceram. Algumas coisas aconteceram nos dias que aconteceram por uma razão, por escolha do Senhor. Por exemplo, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, não foi à toa que ele morreu no dia da celebração da Páscoa judaica, e não foi à toa que ele morreu perto do horário em que os cordeiros eram mortos para a celebração da ceia da Páscoa judaica. Não foi uma coincidência, não foi sem razão. Deus escolheu o dia e a hora para confirmar que Jesus era de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e assim ele confirmou as suas promessas, todas as profecias acerca do Cordeiro. Só que Jesus, o Messias, ele não foi o único prometido. Existiu um outro a ser esperado, né? Um outro prometido também. Antes mesmo que João Batista né, profetizasse que Jesus batizaria com o Espírito Santo,
O profeta Joel, entre 800 a 500 anos antes de Cristo, o profeta Joel já havia profetizado que o Espírito, o outro prometido, o outro a ser esperado, um dia viria. Então, versículo 17 de Atos 2, nós vamos ver Pedro citando o profeta Joel, versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, ou seja, toda a humanidade terá acesso à realidade do Espírito Santo. Nesse período, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, nesse período que nós chamamos de os últimos dias. Esse período entre a primeira e a segunda vinda é chamado de os últimos dias. E não pensem que eles ainda estão por vir, porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós somos parte do povo escatológico. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas aquilo que sinalizaria a chegada dos últimos dias, desse tempo escatológico, seria a vinda do Espírito Santo prometido. Um tempo, então, marcado pela presença do Espírito, e um tempo marcado pelo acesso à manifestação da presença do Espírito. O Espírito Santo está em todos os lugares, é Ele quem sustenta toda a vida, como nós vimos na última vez, mas não é em todos os lugares onde Ele se manifesta, onde Ele manifesta a sua presença de forma especial, de forma notável, perceptível. E no dia de Pentecostes, Deus Ele escolheu se derramar por meio da pessoa do Espírito Santo, e fazendo assim, nesse dia, Ele sinalizou algumas coisas. Por quê? Porque naquela época, algo já era celebrado no dia de Pentecostes. E o que era celebrado? Pentecoste é uma palavra grega que significa, quinquagésimo. Então, no 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois, por isso Pentecostes. E os judeus naquela época, no 50º dia, eles celebravam a festa das semanas. Era uma celebração importantíssima. 3 eram as festas que faziam os judeus fiéis espalhados pelas nações subirem até a cidade santa. A Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das semanas. E essa festa, ela era uma festa que começou sendo uma festa agrícola, porque os judeus nessa ocasião celebravam em gratidão a Deus pelas colheitas. Colheitas de trigo, frutas e etc. Mas depois de um tempo, um outro motivo de celebração foi agregado. Por causa da entrega da lei de Moisés, lá no Monte Sinai, que também aconteceu 50 dias depois da primeira Páscoa, depois da libertação do Egito. Nesse mesmo dia, então, passou-se a ser celebrado 2 motivos, a colheita e o dia da recepção das tábuas da lei que foram entregues ao povo de Deus por meio do profeta Moisés. Então, recapitulando, antes da vinda do Espírito Santo, nesse dia que nós chamamos de Pentecostes, haviam 2 motivos para celebrar: a colheita e a lei.
Então, impregnado na mente das pessoas daqueles dias, a festa das semanas, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, era sobre a colheita e sobre a lei de Deus. Agora, o que foi que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos sobre pessoas precisando de salvação? Lucas capítulo 10, versículo 2, só para nós estarmos cada vez mais inseridos na linguagem, nos pensamentos daqueles que primeiro ouviram e compreenderam essas palavras. Lucas 10, 2, o Senhor Jesus disse o quê? A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E o que é que Jeremias e Ezequiel profetizaram aproximadamente 600 anos antes da vinda do Senhor? Jeremias 31, versículos 31 e 33. Eis que vem dias, 600 anos antes, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Também lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos. Farei com que andem nos estatutos da lei, guardando e obedecendo os meus mandamentos. E aqueles que estiveram conosco no último encontro devem se lembrar do que Jesus disse, né, sobre esperar pela promessa do Pai. Ali no início de Atos capítulo 1, versículo 4, né, o Senhor Jesus disse aos discípulos, antes da vinda do Espírito: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. E no versículo 8, ele continuou dizendo sobre essa promessa: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. E o Espírito Santo, então, o Espírito prometido, ele foi derramado no dia de Pentecostes, 50 dias depois, durante a festa que celebrava a colheita e a entrega da lei. E judeus ali de muitas nações que viviam fora de Israel, eles estavam ali em Jerusalém, judeus fiéis. Eles faziam a peregrinação para a cidade santa com o propósito, então, de celebrar a festa das semanas. Estavam ali e, em meio a todos esses motivos de celebração, né, no meio de todos esses vindos de outros países, o Espírito Santo, então, ele se manifestou e encheu, ele marcou, ele capacitou os 120 discípulos que estavam ali reunidos, esperando pela promessa do Pai. E a promessa do Pai veio, e logo na sequência, Pedro, o apóstolo Pedro, o mesmo Pedro que havia negado a Jesus, o mesmo Pedro que havia se escondido com os outros discípulos por causa do medo de serem presos como Jesus foi. Esse mesmo Pedro, mas agora cheio do Espírito Santo, marcado
tocado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele se levantou e pregou. Pregou o evangelho da salvação, pregou o evangelho do arrependimento, o evangelho da esperança que existe em Cristo Jesus. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com aqueles que precisavam ser salvos? Houve uma grande colheita. No dia da celebração da colheita, aproximadamente 3.000 pessoas se arrependeram, foram batizadas e foram salvas, cumprindo com aquilo que Jesus havia dito. De novo, Atos 1:8, e vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês receberão a capacitação do Espírito Santo de Deus. Poder. Para quê? Poder para qual finalidade? Para qual propósito? Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Poder para este propósito. Poder para que seja cumprida a missão que Jesus deixou aos seus discípulos, que Ele deixou para a sua igreja. Poder para que o Evangelho de Cristo se manifeste onde quer que o Evangelho precise se manifestar, aqui e até os confins da terra. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E é fundamental que entendamos o propósito do enchimento do Espírito Santo, o propósito do poder, da capacitação do Espírito Santo. Foi para qual finalidade? Poder para qual propósito? Temos alguns pais aqui, e eu sou pai de 3, e eu não sei se tem algum pai aqui no Brasil que não pegou, uma vez ou outra, os seus filhos sentados em uma bola de futebol. E sempre que eu via eles sentados numa bola de futebol, eu logo dizia, não, filho, né, não sentem na bola de futebol. Por quê? Não é bom sentar na bola de futebol. Não é conveniente. Não quebra um galho. Não, sim, né, quebra um galho. É conveniente. Né? Quem nunca sentou numa bola? Né? Mas por que eu dizia para eles não sentarem numa bola? Né? Porque se eles ficassem muito tempo sentados na bola, a bola deixaria de ser redonda. Né? Poderia até quebrar o galho, mas danificaria a bola. Por quê? Porque o propósito de uma bola não é servir de cadeira. Né? Se você pegar aquelas facas, né, especiais para fatiar sushis, que são, né, caríssimas, a gente gosta bastante, né? Essas facas são caríssimas, feitas de material especial. Se você tentar cortar madeira com essas facas especiais para cortar sushi, vai funcionar? Vai. Vai quebrar um galho? Vai. Só que o que vai acontecer depois de um tempo? Mesmo as mais gloriosas facas, logo elas não vão mais desempenhar o propósito para o qual elas foram criadas. E quando o Espírito Santo nos enche, também é para um propósito. É para o propósito de nos capacitar como seus instrumentos, para sermos testemunhas de Cristo Jesus.
É para o propósito do cumprimento da nossa missão como discípulos e discípulas de Cristo Jesus, que nós recebemos o poder do Espírito. Mas o que aconteceria conosco, instrumentos capacitados pelo Espírito Santo, se nós não cumpríssemos a nossa finalidade? Quando o Espírito Santo nos enche, dá uma euforia. Quando Ele vem sobre nós, não é bom. A gente não fica, tem gente que, a gente já viu cada coisa, né? Cai, pula, dança, rola, sobe pelas paredes, né? Chora, ri. Mas e aí? É para isso? É para essa finalidade? É esse o propósito do poder de Deus sobre as nossas vidas? Ou uma euforia, uma sensação boa? Poder. Não. E se ficarmos só nisso, se ficarmos só na busca por sensações para satisfazermos os nossos apetites carnais, como se tudo isso, a encarnação, a morte, a ressurreição, a vinda do Espírito Santo fosse sobre nós, sobre eu e você. O que aconteceria se a gente permanecesse no egocentrismo? Quando não vivemos no propósito do Espírito Santo, inevitavelmente nós vamos perder a eficiência no chamado que o Senhor deixou para nós, o seu povo, a sua igreja. E eu fui constrangido. Eu confesso, eu fui levado a um lugar de constrangimento ao ser exposto a tudo isso, e eu creio que eu vou constranger alguns aqui agora. Porque se a gente olhar para o nosso redor, Igreja Livres, se nós nos lembrarmos dos rostos, né, das histórias, dos membros aqui dessa igreja, a maioria de nós chegou aqui salva, né? Crente. E nós estamos crescendo, né? As pessoas estão chegando, mas a maioria, crentes salvos. E a maioria que tem chegado, e não é à toa que as perguntas mais frequentes são sobre o Espírito Santo, são sobre os dons. A maioria que tem chegado desde o início são pessoas que vêm de contextos pentecostais, carismáticos, pessoas que vêm de uma cultura onde o Espírito Santo é buscado e é experimentado. Mas aí algumas perguntas me vieram, me constrangeram. Onde estão os que estão sendo batizados? Onde estão os novos convertidos? Em pouco mais de 2 anos, quantos batismos realizamos? Para quantas pessoas nós falamos de Jesus por dia? Poxa, pastor, por dia pegou pesado, hein? Por mês. Não, tá bom. Por ano. Quantas pessoas convidamos para um culto por ano? Quanto da nossa vida, nós que somos crentes, cheios do Espírito Santo, quantos nos dedicamos para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus?
Ah, mas eu não falo em línguas. Eu não fui capacitado, então não é para mim esse negócio de ser testemunha, de pregar, de ensinar o evangelho, de criar oportunidade, de participar. Não. Será que é isso mesmo que o texto bíblico está dizendo? Vamos ler mais uma vez, por favor? Vamos ler ali o versículo 4, do capítulo, ali de Atos, capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 7. As pessoas vindas de diversas nações para a festa das semanas, vendo e ouvindo o fenômeno, estavam atônicas e se admiraram, dizendo: não são galileus todos esses que estão aí? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capodácia, Ponto e Ásia, da Frígia e por aí vai. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Uma regra básica de interpretação do texto bíblico, uma regra básica para uma melhor compreensão do texto bíblico, é permitir que a Bíblia se interprete. Porque a Bíblia é a melhor intérprete de si mesmo. Ou seja, para nós entendermos bem o que um texto bíblico está dizendo, nós precisamos submeter esse texto a tudo o que a Bíblia diz, ao todo. E se existe uma aparente discordância, é porque a gente não olhou direito. Porque seria incoerente a Bíblia discordar de si. E superficialmente, dá a impressão de que a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a capacidade de falar em outras línguas. Não é? Quando a gente lê assim, de forma isolada, de forma superficial, é isso que a gente entende. Mas vamos deixar a Bíblia se interpretar. Vamos para um outro texto. Ali, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 18, vai estar aqui no telão também. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 18, onde ali a Bíblia está falando sobre a diversidade de membros, né, que uma igreja tem, e a diversidade de dons existentes na igreja. Versículo 18: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Como é que o corpo ia funcionar? Se todo mundo fosse olho, essa é a metáfora. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, ou seja, uma só igreja. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Todos são mestres? Todos são operadores de milagres? Todos têm todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E na sequência o texto bíblico vai continuar dizendo que esse caminho mais excelente é o dom mais excelente, que é o amor. O amor.
E agora, avaliando essa aparente discordância, contradição, porque em Atos parece que todos falaram em línguas, mas em 1 Coríntios diz que nem todos falam em línguas. E agora? O falar em línguas é ou não é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Falou em línguas, está cheio, não falou, E a resposta é não. O falar em línguas não é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo no contexto de toda a Escritura. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso o texto de Atos diz categoricamente. Todos ficaram cheios. Mas até mesmo em Atos, nem todos falaram em novas línguas. Nem todos falaram em línguas estranhas. Está ali no texto, basta a gente ler com mais cuidado. Leia comigo ali, preste atenção, quem eram as pessoas ali presentes. Vindas de tantas partes, o texto bíblico faz questão de dizer, versículo 9, do capítulo 2, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadocia, Egito, Líbia, árabes e por aí vai. Eu passei batido, eu passei correndo, porque é assim que muitas vezes a gente lê, de propósito. Por quê? Quem aqui percebeu algo? Um pequeno, grande detalhe, O Senhor gosta de fazer isso, Qual que é esse pequeno, grande detalhe? Olha lá a lista de gente. Tinha gente da Judéia. Olha só. Gente da Judéia, mas e daí? Qual que era a língua materna de quem era da Judéia? A mesma língua da maioria dos 120 discípulos que eram da Galileia, inclusive a mesma língua do Senhor Jesus. Os discípulos de Jesus falavam o aramaico. E olha só, os judeus da Judéia também. Espera aí. Então, alguns dos discípulos, quando foram cheios do Espírito, não falaram em novas línguas. Eles falaram na língua materna mesmo, em aramaico. Por quê? Porque o motivo das línguas não foi para evidenciar o enchimento, mas o motivo das línguas foi para evidenciar que o Evangelho, fortalecido no poder do Espírito, é para todos. Foi para que as pessoas de todas essas partes do mundo pudessem ouvir sobre as grandezas de Deus em suas próprias línguas e pudessem compreender. Foi para que houvesse comunicação. Deus desejou, Ele deseja falar com todos. E de novo, comprovando o propósito do enchimento do Espírito, para que todas as nações conheçam as grandezas da salvação que há em Cristo Jesus. Quantos aqui se lembram da Torre de Babel? O que aconteceu lá? Em Babel, por causa da unidade do povo, que existia, havia uma unidade entre as pessoas para fazer o mal. Eles eram unidos para fazer o mal e por causa disso Deus ele bagunçou tudo, provocou ali a diversidade de línguas. Mas em Pentecostes, na unidade para se fazer o bem, na unidade para proclamar o Evangelho, Deus ele reverteria a maldição de Babel, sinalizando que o Espírito Santo promoveria uma só linguagem, para que o propósito da salvação das nações pudesse ser cumprido. E qual é a linguagem? Acessível a todos do Espírito Santo.
Qual é o dom mais excelente? O amor. O amor, a linguagem de todos os povos, a linguagem que quebra toda e qualquer barreira, o amor, o caminho mais excelente, a grande prova, a grande evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, o amor, o grande fruto do Espírito. Deus é amor, a Bíblia é clara, é enfática. Deus é a definição do amor, o Espírito, que é Deus, também é a definição de amor. Se Deus é amor e o Espírito Santo é Deus, a grande evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o amor. Uma pessoa cheia, uma pessoa batizada no Espírito Santo, é uma pessoa cheia de Deus, cheia de amor. Eis a prova. Está aqui a evidência. Se o resultado da sua experiência não é amor por Deus, e não é amor por aqueles a quem Deus ama, é fogo estranho. Se o que resulta não é o amor, é fogo estranho. Por isso, cuidado. Cuidado para não basear a sua fé só no poder, só na experiência. Já dizia o meu professor de seminário, poder sem amor é feitiçaria. É muito bom lembrar aquilo que o Senhor disse em Mateus no capítulo 7, versículos 21 a 23, sobre os lobos. Versículo 21, capítulo 7 de Mateus: nem todo aquele que me diz, que me reconhece como Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Nenhum desses esperaria essa resposta. Mas ele disse, versículo 23, então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que vivem na prática do mal. Prestem atenção, querido, querida. De acordo com o Senhor Jesus, poder para profetizar, poder para expulsar demônios e poder para fazer muitos milagres, não poucos, mas muitos milagres. Esse poder, contrário à opinião popular, não é evidência de santidade. Não é evidência de vida santa. E a Bíblia ainda diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Cuidado para não colocar toda a sua confiança em pessoas, porque elas demonstram poder. Quando a gente vai analisar muitas das seitas, seitas até grandiosas, populares que existem, vai lá e percebe o fundamento. Sobre qual fundamento eles constroem as seitas, essas seitas? Sobre poder
ou sobre o amor? Mas a evidência é o amor. É o amor. Por isso eu preciso te dizer, se você tem escutado, se você tem visto, se o que você conhece não te leva a amar mais a Deus e amar mais aqueles a quem Deus ama, se leva a você a se amar, né? Rejeite. Se arrependa e preste atenção em Cristo Jesus. Amém? Agora eu creio que o Senhor está nos levando a orar, sim, a orar hoje e continuamente. A orar hoje e persistentemente, hoje e intensamente, incansavelmente. Quando nós olhamos para o que aconteceu no dia de Pentecoste, e quando nós olhamos para a história da igreja, o que muitos concordam é que o Espírito Santo, ele sim começou um novo tempo em que aquilo que muitos chamam de avivamento pode e deve ser buscado. O Espírito Santo inaugurou o tempo em que avivamentos são possíveis, são uma realidade. Mas o que é que caracterizaria um avivamento? O que é que caracterizaria? O pastor precioso Russell Shedd, que já se foi, ele chegou a citar o evangelista Stephen Olford, que dizia que o avivamento é aquela estranha e soberana obra de Deus, na qual Ele visita o seu povo, trazendo restauração, ânimo, libertação, para que esse mesmo povo receba a plenitude das bênçãos de Deus. É uma estranha e soberana obra de Deus, na qual Ele visita o seu povo, restaurando, reanimando, libertando, para que este povo receba a plenitude das bênçãos de Deus. Avivamento tem a ver com a vida de Deus, tem a ver com a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo, em nós e através de nós, em nós e através de nós. É o poder de Deus para nos fazer testemunhas, boas testemunhas. O Pentecostes é a capacitação para uma vida santa. É a realidade de um novo coração, de uma nova natureza, de nova criatura, capacitada para obedecer. Por quê? Porque a lei do amor está escrita no coração, como prometido. E quando então nós precisamos de avivamento? Quando os nossos corações estão endurecidos, quando nos falta vida, quando nos falta ânimo para fazer o bem, quando nos falta ânimo e disposição para amar. Precisamos de avivamento quando não nos sentimos impelidos pelo Espírito a sermos como Jesus,
Quando não nos sentimos impelidos a sermos iguais a Jesus, porque ser como Jesus é o alvo disso tudo, é o alvo da presença, é o alvo do enchimento do Espírito. Precisamos de avivamento quando nos satisfazemos com um falso evangelho, como descrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, por não suportarmos a verdade e por preferirmos mensagens que satisfaçam nossos apetites terrenos e que incentivam as pessoas a continuarem amando a si mesmas acima de Deus e acima do próximo. Mas há esperança. Porque sabem o que aconteceu antes do primeiro avivamento e antes de todos os avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja? O que antecedeu o primeiro e todos os avivamentos que aconteceram ao longo da história? Toda vez que o Senhor derramou do seu Santo Espírito sobre o seu povo e o avivou, foi em resposta à oração do seu povo. Antes do Senhor partir, no 40º dia, no último dia, depois de 40 dias, depois da sua ressurreição, Jesus, o Senhor, fez uma promessa: esperem até que Ele venha, esperem pela promessa. E versículo 12 de Atos 1, os discípulos voltaram para Jerusalém, depois que Jesus partiu. E versículo 14, todos os discípulos, as mulheres, Maria, os irmãos de Jesus, todos perseveraram unânimes em oração. Antes de receberem a promessa, antes da vinda do esperado, todos estavam em oração. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 vai nos mostrar também que enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Assim como foi com Cristo, foi com os 120 discípulos, e assim como foi com Cristo, foi com os relatos de avivamento ao longo da história da igreja. Aquilo que antecedeu, aquilo que veio antes do derramar do Espírito Santo, foi o clamor, foi a oração pelo Espírito Santo por parte dos sedentos e famintos. Lucas capítulo 11, versículo 13, palavras do Senhor Jesus: se vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quanto mais. Por isso eu preciso chamar a igreja para orarmos. Vamos orar, irmãos, vamos orar, irmãs. Vamos orar, meus amigos, minhas amigas, vamos buscar aquilo que de fato precisa ser buscado. Vamos orar como quem de fato crê, como quem de fato confia nas palavras do Senhor. Como? De maneira unânime. Como nos dias de Pentecostes. Todos perseverando, unânimes em oração, perseverando, insistentes, incansáveis e juntos, unânimes, havia concordância, não estavam divididos no clamor, eles tinham uma só súplica, um só desejo, uma só necessidade: o teu Santo Espírito ser
Senhor, o teu Santo Espírito em nós e através de nós, em nós, sobre nós e através de nós, crescente, constante, poderosamente. Onde estão? Onde estão? Onde estão os que creem? Onde? Palavras do Senhor em 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos atende, essa é a nossa certeza na oração. Ele ouve, Ele escuta orações e súplicas que são segundo a sua vontade. E é segundo a vontade de Deus que sejamos cheios, que sejamos uma comunidade cheia, uma igreja cheia do seu Espírito, uma igreja cheia e transbordante do seu amor, da sua presença. E do seu poder. Onde estão os famintos? Onde estão os que creem? Onde estão os que creem? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. A concordância, a unanimidade, onde estão aqueles que compreenderam a mensagem, onde estão aqueles que estiveram atentos enquanto a sua palavra foi anunciada, onde estão aqueles que creem, onde? Sinta-se à vontade. Se você desejar por alguma razão, se você desejar que nós oremos por você, sinta-se à vontade a sair do seu lugar e se aproximar do altar, do lugar de encontro. Nós vamos orar com você, por você, se você assim desejar. E os irmãos e as irmãs estarão orando por você, com você. Oremos em unanimidade, igreja, em unanimidade, oremos em concordância, oremos de forma perseverante, insistente, incansavelmente, vigorosamente, porque o nosso Pai é bom, o nosso Pai é bom e Ele sabe do que precisamos, Ele sabe de quem precisamos e nós precisamos do Seu Santo Espírito, precisamos da sua vida, precisamos do seu ânimo, precisamos, Senhor, e Ele responde, Ele atende orações que são segundo a sua vontade, Ele deseja, Ele quer se fazer presente, Ele deseja, Ele quer ser força, ser vida, Ele quer ser o amor que te enche, que te preenche e transborda. Quando os nossos corações estão avivados, quando estão avivados, as nossas vidas mudam de foco. Não passa a ser mais sobre a minha vida, sobre a minha vontade, os meus sonhos, os meus desejos, os meus planos. Deixa de ser sobre mim, sobre eu, sobre o que é meu, o que é minha.
Mas quando nós somos enchidos pelo Espírito Santo, tudo passa a ser sobre Ele, sobre a vontade dEle, sobre os sonhos dEle, sobre os desejos e planos dEle. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Avivamento para corações mornos. Avivamento para corações mornos, que têm agendas mornas, que vivem para a mornidão. Nem devassos e nem santos, nem pagãos e nem fervorosos, mornos, correndo atrás de coisas vazias e passageiras, distraídos, apaixonados pelo mundo, escondidos atrás de crenças mornas, sentindo-se seguros por não serem do diabo, mesmo não sendo completamente de Deus, mornos, distantes do primeiro amor, distante das primeiras obras, não choram, não sentem o peso do pecado, não desejam a Deus, não desejam os propósitos de Deus, não sentem a alegria da salvação, não demonstram gratidão por pertencer a Ele. Sabem muito, justificam tudo, veem defeitos e falhas em tudo e em todos, mas não sentem a trave nos seus olhos. Religiosos, cegos, insensatos, loucos. E diz a palavra de Deus: tenho contra você que abandonaste o primeiro amor. Tenho contra você que abandonaste o primeiro amor, o amor que tinha no começo, no princípio, o amor que colocava aquele que deveria ser colocado em primeiro lugar, o amor que colocava Deus em primeiro lugar. Você abandonou esse amor. Mas Deus concede graça ao humilde. Ele rejeita o soberbo, Ele rejeita o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Clama quem é pobre de espírito, clama o humilde, ao humilde Deus dá graça. Então onde está? Onde está? Os que precisam de avivamento, onde estão? Onde estão os que precisam da vida de Deus? Onde estão os que clamam vida? Vida, 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 Senhor! Precisamos de avivamento, para que homens e mulheres permaneçam fiéis em suas relações, para que homens e mulheres permaneçam fiéis à aliança feita no altar ao Senhor. Precisamos de avivamento para que haja perdão, alegria, paz, fome, sede de Deus, para que haja santidade, para que haja generosidade.
Avivamento para que a ganância não seja maior que o compartilhar. Avivamento para que Mamão não seja o nosso Deus e o dono de nossos corações. Enquanto estivermos fartos, enquanto estiver tudo muito fácil, enquanto as dores desse mundo, enquanto as dores dos outros não estiverem doendo em nós, enquanto houverem perdidos ao nosso redor precisando de salvação, enquanto houver morte e choro, precisaremos de Ti, Espírito Santo. Enquanto formos escravos das redes sociais, escravos de todas as formas de entretenimento, enquanto não trocarmos nossas nádegas em assentos confortáveis por joelhos no chão duro, precisaremos de avivamento. Enquanto estivermos mais preocupados com cargos da igreja, mais preocupados com as oportunidades e a plataforma que a igreja pode oferecer para o meu ministério, porque afinal o que seria mais importante? Brilhar para Jesus ou fazer Jesus brilhar. Jesus brilhar. Não importa que Ele cresça, e eu diminua. Onde estão os cheios do Espírito Santo, que não se importam com cargos, com títulos, que não vivem em busca de oportunidades, mas que buscam amar ao Senhor e amar aqueles a quem o Senhor ama? Porque o que foi que Pentecostes gerou? O que fez Pentecostes? Fez mártires, fez homens e mulheres que não se importaram com as suas vidas mais do que a vida de Deus. Precisamos de Ti, precisamos de Ti. Trouxe perseguição, cobrou um alto preço, tudo. Enquanto não formos completamente Teus, Senhor, aviva-nos, 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 aviva-nos. Onde são os que concordam? Há unanimidade no nosso meio ou não? Há unanimidade no nosso meio ou não? Existe um clamor no nosso meio ou não? Um só clamor no nosso meio ou não? Qual? Onde estão? Onde estão? Onde estão os famintos? Onde estão os desesperados? Onde? Todo avivamento, todos os avivamentos, todos os focos de avivamento derramados ao longo da história foram antecedidos por um clamor.
Por um clamor contínuo, insistente, persistente, perseverante. Venha, 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 Senhor. Sabemos, sim, sabemos que assim como a morte e ressurreição de Cristo foi um evento único, e assim também foi a vinda do Teu Espírito. Joel capítulo 2 se concretizou, o Senhor foi derramado. Não é essa a experiência que nós buscamos, Senhor. O que nós buscamos é aquilo que a Tua vinda proporciona a nós hoje. Porque ainda existe uma missão, ainda existem aqueles que precisam ouvir, ainda precisamos, Senhor, ser aperfeiçoados ainda. Precisamos ser Teus plenamente, completamente, não nos satisfazendo por não pertencermos ao diabo, ao inferno, quando não somos plenamente, completamente Teus. Porque ou somos dele completamente, ou não pertencemos a Ele. Ele é aquele que demanda, que deseja, que exige todo o nosso coração, todo o nosso viver. E existem boas notícias nessa realidade, boas notícias no fato de que Ele nos deseja por inteiro. Porque do contrário, como creríamos nesse amor, no amor de Deus, se esse amor se satisfazesse apenas com parte do nosso coração? Sigamos buscando, sigamos insistindo, sejamos unânimes, sejamos persistentes, até que sejamos completamente dele, e até que não existam mais perdidos ao nosso redor. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, 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 Senhor.